E a gente começa então entregando o nosso coração à Santíssima Virgem. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, tudo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Vamos entregar ao Senhor nosso coração pelas mãos da Virgem. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Cada momento que a gente começa na igreja, a gente começa se entregando, cantando, começando a retomar a nossa fé, retomando a nossa alegria. Eu já retomo com aqueles que eu ainda não estive, né? A gente começou aqui no estúdio, a gente chega e já vai se posicionando, aquela correria. Bom dia, meus irmãos, bom dia, viu? Para quem eu não estive ainda, não tive oportunidade de dar um bom dia, você em casa, um bom dia. É uma maneira de recomeçar, mas especialmente nós recomeçamos sempre nos colocando diante do Senhor, começando a nossa oração. Uma das maneiras de começar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós saudamos a Trindade, começando a nossa oração. Nós nos cumprimentamos, nós como que cumprimentamos o céu. Engraçado que até nas orações, não é? Nós dizemos Ave Maria. É uma saudação daquele tempo, daquela cultura, daquela época, não é? A saudação que o anjo fez à Santíssima Virgem Maria. É assim que nós começamos a nossa fé. E eu estou destacando isso porque hoje as palavras vão nessa direção, e eu quero destacar para você a palavra do Salmo, como eu retomei, aproveitando a presença de nosso Senhor aqui no meio de nós. Tu és a minha esperança. É uma retomada. Senhor, o Senhor é a minha confiança. Senhor, desde a minha juventude, és tu que eu procuro, és tu que eu quero, és tu que eu busco, o Senhor Jesus. Nós começamos assim muito bem o nosso dia, nos colocando diante de Deus, nos consagrando pelas mãos da Virgem Maria, retomando a nossa vida. E tudo isso tem um sentido, o sentido é bíblico. Eu queria que você abrisse comigo o Evangelho de São Mateus. Você que está em casa, se quiser nos acompanhar, São Mateus, para a gente entender um pouco, porque é muito curioso o que acontece no meio de nós. Hoje nós estamos acostumados com TV, nós estamos acostumados com CDs, nós estamos acostumados com DVD, nós estamos acostumados com ambientes, como aqui na Rede Século 21, como na comunidade Canção Nova, Shalom, Betânia, tantas comunidades que se reúnem, tantos espaços que nós temos, graças a Deus, para adorar, para louvar, para pregar, para refletir a palavra de Deus. Hoje nós estamos acostumados com um ambiente cheio de atividades e parece que é muito comum, mas de onde vem tudo isso? Esse início, essa consagração, essa saudação, esse voltar-se para Deus. De onde surge esse voltar-se para Deus? É lindo, porque antes de nos voltarmos para Deus, Deus se voltou para nós. O Senhor cria o homem. O homem, por causa do orgulho, dá as costas. Mas aí vem a segunda atitude, talvez a mais marcante para nós desse tempo. O Senhor de novo retoma
o seu amor para conosco, o Senhor redobra a sua iniciativa, o Senhor vem ao nosso encontro. Tanto que a carta de São João vai dizer, no capítulo 4, né? Amemo-nos porque Deus nos amou primeiro. Quem é que te deu a vida? Quem é que me deu a vida? O Senhor. Quem é que nos mantém? O Senhor. Os salmos são ricos nessas afirmações. A mão do Senhor está sobre mim. O livro do Gênesis vai dizer que o Senhor soprou seu espírito e o homem passou a ser um ser vivente. A iniciativa é do Senhor no início, e depois que o homem se afasta, a iniciativa é do Senhor vindo ao encontro do homem. Graças a Deus. Já pensou, meus irmãos, se nós dependêssemos da nossa iniciativa para ter paz? No mundo de hoje, onde nós estamos voltados para uma comodidade, onde nós queremos uma tranquilidade, onde nós queremos serenidade, nós queremos aproveitar o conforto dos tempos de hoje. No mundo de hoje, que a gente não quer mover uma palha, que é tudo no controle remoto, que é tudo na programação, que é tudo no automático. Você já pensou se nós fôssemos depender de nós mesmos, que loucura, de nós mesmos, para ter paz, para ter o que nós precisamos? Nós nos sentimos, basta ver que a gente se sente incomodado de ter que ir trabalhar, a gente se sente incomodado às vezes de ter que sair da cama, tem gente que se sente incomodado de ter que tomar café, tem muita gente que por causa do seu físico só consegue despertar e começar a ter vontade depois de algumas horas de acordado. Então é interessante como nós temos um ritmo, mas o Senhor não esperou pelo nosso ritmo. Deus não espera pelo seu ritmo. Graças a Deus, bendito seja o Senhor que toma a iniciativa. Você pode botar a mão no coração e dizer: Deus toma a iniciativa a meu favor. Você que está aqui, faça isso, coloque a mão no seu coração e diga: Deus toma a iniciativa a meu favor. E já diga: obrigado, Senhor, por tomar a iniciativa a meu favor. Nós nem queremos fazer o gesto, a gente tem até aquela comodidade, nem queremos bater no peito, nem queremos levantar as mãos, e nem queremos falar, mas tudo isso é a nossa reação. Deus toma iniciativa a meu favor. Obrigado, Senhor, por tomar iniciativa a meu favor. A cada dia, a cada sopro de vida, a cada batida do meu coração, o Senhor vem ao meu encontro. E tudo isso começa já nessa manifestação bonita, quando o Senhor se incomoda, porque o homem deu as costas. Está no Evangelho de São Mateus, São Marcos. Alguns evangelhos narram que nosso Senhor, quando Ele começa a sua caminhada, quando Ele começa a sua manifestação, quando Ele começa a se revelar, primeira coisa acontece, no capítulo 4 narra, Ele vai impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto, e vive já uma declaração. Parece que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está ensinando a cada um de nós o que nós precisamos fazer, o que o Salmo de hoje diz. Tudo isso que eu estou conduzindo você, nós precisamos nos reafirmar, decidir, declarar quem eu sou. Então o Senhor Jesus vai ao deserto, e diante do tentador, Ele, por 3 vezes, Ele precisa se declarar, Ele precisa se reafirmar, Ele precisa dizer para que Ele veio. É como nós no início desse dia: eu estou aqui no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, amém. É como nós nesse dia, nesse salmo, né, dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha esperança, é em Ti, estou reafirmando, é em Ti que eu espero desde a minha juventude. Quando nós vamos a um lugar santo, quando nós vamos a um lugar para rezar, ou quando nós começamos o nosso dia, muitos gostam de rezar logo quando se levantam, é a nossa declaração: eu sou de Deus, porque o Senhor se declara
favorável a nós antes. Então, é a nossa reação. A gente reage depois dele, mas diz: eu sou teu, Senhor. Não só tu me amas, mas eu também te quero. Isso acontece, é a primeira atitude de Jesus. Jesus é batizado, e depois de batizado, ele já é enviado, impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto, e no deserto nada mais, nada menos acontece do que ele se declarando: eu sou do Senhor, eu sou, eu vim, eu realizarei. O tentador oferece poder, o tentador oferece vida fácil. É um retrato da nossa vida hoje, que também temos essa tendência de ficar na comodidade, como eu dizia, no conforto. O tentador disse ao Senhor: eu te darei os reinos, eu te darei lugar de destaque, eu te darei lugar para você ser adorado e querido por todos. O Senhor diz: não, só o Senhor é Senhor. Eu sei o que eu quero, eu sei quem é o Senhor, eu sei a quem eu sirvo. Eu coloco as coisas no lugar. Interessante, meus irmãos, quem vai colocar as coisas no lugar na sua vida é você mesmo. Você precisa começar a colocar as coisas no lugar, dizer quem você é, para que é que você veio, qual é a sua meta, decisão, opinião, critério. Interessante que no tempo de hoje, nós somos levados com muita facilidade a várias tentações, nos tentam com vantagens, nos tentam, talvez tentando nos corromper em pequenas coisas. Hoje várias pessoas são tentadas. Eu me lembro agora daqueles programas de TV que tem aquelas pegadinhas na rua, aonde as pessoas são tentadas e caem na tentação, e se torna engraçado aquela pegadinha, mas o fato é que a pessoa muitas vezes se deixou levar. A gente se deixa levar por uma curiosidade, a gente se deixa levar por uma vantagem, a gente se deixa levar por uma comodidade, e nessa hora, muitas vezes a gente se omite e não colocou as coisas no lugar. Na nossa própria vida, parece uma coisa boba, mas é a primeira atitude de nosso Senhor. Ele coloca as coisas no lugar. Atenção, irmãos, o inimigo de Deus, Satanás, perde a força quando você se declara do Senhor. Quando você coloca ele no lugar dele e Deus no lugar dele na sua vida. Quando você diz: aonde está a sua vida? Quando você diz, o salmo de hoje: é em ti, Senhor, que está a minha esperança. É em ti. Não estou esperando, sei lá, da saúde pública, eu não estou esperando do emprego, eu não estou esperando da minha poupança, eu não estou esperando dos meus prazeres, eu não estou esperando daquilo que eu tenho, eu estou esperando em ti, Senhor. Tudo isso aqui vai passar, é em ti que eu espero. Nessa hora, o mal começa a perder força na sua vida, e o Senhor começa a ganhar espaço. Quando eu digo: eu sou do Senhor, eu estou aqui, em nome desse Deus, eu espero em ti, Senhor. Então o Senhor Jesus vai para o deserto, e tem essa atitude de declarar diante do mal. O mal está sempre nos rodeando, sempre nos aliciando, sempre tentando nos enfraquecer em nossas decisões. O Senhor passa por isso como homem, como pessoa, e Ele precisa, diante do mal também, até nosso Senhor Jesus Cristo, diante do mal, diante da tentação, como nós, como que abrindo um caminho para nós. E aí ele se declara do Senhor, ele coloca as coisas no lugar. E é interessante, quando o Senhor volta do deserto. Vamos lá, Mateus 4. Logo no final, versículo 17,
O versículo 12 vai contar o retorno de Jesus para o seu lugar, voltando do deserto. E no versículo 17 vai dizer, atenção gente, olha só, a partir do momento, presta atenção qual é a consequência. O que eu contava com as minhas palavras, agora a palavra de Deus vai contar para você. A partir do momento que a gente se declara de Deus, a partir do momento que eu digo quem é o Senhor, em quem eu espero, a partir do momento que eu digo quem é Jesus para mim, a partir do momento que eu me coloco em nome dEle, do Pai, do Filho, da Trindade Santa, a partir do momento que eu invoco a Santíssima Trindade sobre mim, ou como nós fazíamos, quando eu me consagro, a partir do momento que eu chego num lugar, a partir do momento que você saiu de casa, e veio para cá, a partir do momento que você ligou a TV, e vai ficar acompanhando, ou pela internet, a partir do momento que você toma uma atitude de reação, e vem na direção de Deus, como o nosso Senhor no deserto, diz a palavra de Deus, não sou eu, a partir disso, a partir desse momento, uma consequência maravilhosa, Jesus diz, o reino de Deus se aproximou, a partir da minha decisão, a partir da minha atitude, Deus está perto de mim. Veja, é uma coisa tão simples, mas que traz tanta paz. Preste bem atenção, como nós precisamos de gestos tão simples, atitudes tão simples, para começar a ter paz, a ter frutos, a ter consequências. A gente chama essas consequências de graças. Como nós precisamos de gestos tão simples para ter graças. Eu sou de Deus. E porque eu sou de Deus, eu posso agir segundo o que Deus diz, como nosso Senhor diante do tentador. Eu não vou cair nessa tentação de falar mal de fulano. Não, chega de ficarmos fofocando. Por que, fulano? Eu queria saber o que aconteceu, porque eu não vou cair na tentação de fomentar o mal. Eu sou de Deus. Poxa, por que a gente não vai lá? Fulano está tonto. Se a gente for lá e levar ele na lábia, ele vai fazer esse negócio com você e você vai levar vantagem. Não, certo é certo. O justo vive pela sua fé. Aquele que vive o que é justo, é filho de Deus, que é justiça. Eu, nessa atitude, estou dizendo, eu sou do Senhor. E a partir dessa atitude, o reino de Deus se aproxima. Jesus volta do deserto com a grande notícia, é como se ele levantasse um estandarte, é como se ele levantasse um outdoor, é como se ele levantasse um cartaz e dissesse, olha o que aconteceu, eu fui tentado, olha o que aconteceu, eu permaneci firme, olha o que aconteceu, eu me declarei de Deus, e a partir disso, o reino de Deus se aproximou, eu estou perto de Deus, Deus está perto de mim, eu estou cheio do Espírito Santo, aleluia. Interessante, porque muitas vezes a gente leva em conta só a oração. Queridos, e a ação? E a atitude? E a decisão? Muitas vezes nós temos palavras bonitas, muitas vezes nós falamos de Deus, mas as nossas atitudes são de mentira. E quem é o pai da mentira?
As nossas atitudes muitas vezes são de injustiça. E quem é injusto? As nossas atitudes muitas vezes pela fofoca, por fomentar o mal, nós causamos divisão. E quem é o divisor? Muitas vezes nós nos preocupamos com as palavras, muitas vezes nós temos atitudes até escrupulosas, não fale isso, não toque naquilo, não passe por aqui, olha lá o que vai acontecer, não passe embaixo da escada, e nós temos tantas atitudes, mas a nossa decisão, os nossos atos decisivos são pagãos, são do mal. Tem coisas que a gente faz às escondidas. Irmãos, eu não estou falando de você, veja, eu estou falando de mim. O Senhor não caiu, mas eu caio. E eu falando de mim, eu posso dizer, você também cai. Nós caímos em tentação. E é preciso que se enfrente essa verdade, e é preciso que se saiba como é o antídoto. O antídoto é eu me assumir de Deus em atos, palavras, atitudes. Lembra quando a gente se confessa no início da celebração, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, pelas minhas palavras, pelas minhas omissões, até o que a gente deixa de fazer, nos rouba a paz, nos afasta de Deus. Se o reino de Deus se aproxima quando nós nos declaramos dele, como começamos esse dia, o reino de Deus também se afasta, nós afastamos Deus. É como se nós escolhêssemos ficar mais à sombra. Se pudesse apagar aqui a metade do cenário, e eu ir mais para o lado escuro, eu estou me decidindo me afastar da luz. Então o reino de Deus se afasta, mas ao mesmo tempo, quando eu me decido pela luz, quando eu me decido ser de Deus, quando eu tomo atitudes, o reino de Deus se aproxima. Engraçado que muitas pessoas querem graças, mas vivem atitudes de desgraça. Muitas pessoas querem bênção, mas na verdade são instrumentos que vivem amaldiçoando, estragando, prejudicando os outros. O Senhor vai dizer em outra palavra tão bonita, Ele diz, não faça ao outro aquilo que você desejaria, só faça ao outro aquilo que você desejaria que fizessem a você. Então não faça ao outro aquilo que você não deseja que façam a você. São coisas muito simples, como nós temos que ser sentinelas da nossa boca, da nossa atitude, do nosso gesto. Gente, hoje a mentira hoje, no trabalho, a mentira hoje, a gente pode ter uma atitude mais discreta e não mentir, a gente pode ter uma atitude mais neutra, mais tranquila, talvez um pouco mais calada. A gente às vezes se expõe demais, fala demais, diz um ditado antigo, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então nós às vezes precisamos saber, não é que eu vou, mas eu gosto tanto de falar, não é que você vai ter que cortar a sua língua. Olha que Jesus chega a sugerir, né? Se a tua língua te leva ao mal, é melhor entrar no céu, né? Mas nem vou chegar nesse extremo, porque vão me chamar de extremista. Nosso Senhor pode ser extremo assim, que aí não chamam Ele tão de radical assim. Mas se a gente for pregar e falar de umas coisas mais radicais, ai, que pregação mais radical, mais pesada. Mas vamos falar de coisas então, o meio do caminho. Eu posso conversar na hora que o ambiente é favorável. Não é verdade que tem pessoas, às vezes, ao nosso lado, que não fizeram a opção por Deus? Às vezes no trabalho, às vezes na escola, pessoas que têm o gosto de falar mal, pessoas que gostam de fofocar,
pessoas que gostam de julgar, pessoas que ficam, parece que, instigando. Gente, tem gente que liga para os outros só para dar notícia. Você está sabendo? Você ouviu falar? Você viu o que aconteceu com o fulano? Só provocando o outro. Muitas vezes nós cruzamos com pessoas assim, com as quais, atenção, a gente tem que ficar mais calado, mais neutro, mais discreto. Você ainda não vai precisar arrancar a sua língua, não, fique tranquilo. Conversa mais em casa, conversa mais com as pessoas de paz, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você confia, nos ambientes onde é mais favorável uma boa conversa. Eu converso muito com a minha esposa, como eu gosto de abrir o coração e ser franco com a Glória, e como eu gosto quando a nossa conversa é profunda, franca e sincera, quando ela abre o coração, quando a gente tem aquela conversa autêntica. Como é gostoso falar tudo que eu preciso falar, que eu gostaria de falar, sem ser criticado, sem ser mal acolhido. Como é bom você falar e ser bem recebido naquilo que você é. Nem em todos os lugares a gente pode ser aquilo que a gente é. Nem em todos os lugares não é que a gente vai fingir ser outra pessoa, não é que a gente vai mentir nos nossos atos, mas seja mais discreto, por exemplo. Estou dando apenas um gesto, uma atitude, e aí isso provoca talvez até um testemunho. Engraçado, por que a gente sempre quando fala disso você fica calado? Porque essa atitude não me faz bem. Mas por quê? Porque eu creio em Deus e eu acredito que não é assim que a gente resolve as coisas. Pronto. O reino de Deus se aproximou de você. E aí vem o Salmo 37, o 34, aqueles salmos ali, vizinhos, 34, 37, 36, falam disso. Não esquente a cabeça com os zombadores. Não esquente a cabeça com a gozação. Ia lá, eu sabia, por isso que ele estava calado. Fique tranquilo, espera no Senhor. Então o próprio Deus com a sua palavra vem nos dando as atitudes, vem nos mostrando como nós podemos ter de Deus auxílio rápido, fácil. O reino de Deus perto, o reino de Deus acessível. O que é o reino de Deus se aproximou? Ele está próximo, como esse ambão, eu posso chegar e tocar, eu alcanço, e ele me alcança. Nós rapidamente estamos juntos, estamos perto, estamos um com o outro. Eu estou próximo desse ambão. O pessoal que está aqui não está próximo. Se precisar chegar rápido, não chega. O reino de Deus próximo, próximo. E aí diz outros salmos, outras palavras maravilhosas, que o Senhor tem os seus olhos e os seus ouvidos atentos aos nossos clamores. Gente, só pode ter o ouvido atento ao que eu digo se ele está perto de mim. Se ele está longe e tem um monte de gente falando, o Senhor não vai poder me ouvir direito. Às vezes a gente, naquele momento de aperto, a gente faz aquela exclamação no meio da rua, no meio de uma situação, a gente fala: ai meu Deus, se o reino de Deus está perto, se Deus está perto, Ele ouviu, Ele está ouvindo o seu clamor. Mesmo os mais discretos, mesmo os clamores mais simples. Veja, é preciso assumir quem eu sou, para o seu próprio bem, para o meu próprio bem. Eu fico às vezes preocupado, porque a gente vê que é uma questão de, desculpe, até de esperteza, até de inteligência. Eu quero ser favorecido, eu quero a graça de Deus, eu quero que Deus me atenda, eu quero. Você não quer? Eu sei que você quer. Você não quer ter paz?
Você não quer ter sossego? Você não quer ser feliz? Você não quer um céu, que a sua vida seja um céu, uma felicidade plena? Nós queremos o céu já aqui no meio dessa confusão. Só que nós, muitas vezes, afastamos o céu da nossa própria vida e nos aproximamos da confusão. E depois reclamamos da confusão. Você já reparou que tem atitudes que nós tomamos por mania? Ei, irmão, olha, a água passa embaixo da ponte. O mundo está girando, as coisas mudam. As coisas mudam. Do que eu estou falando? Às vezes você passou por uma etapa, a gente passa por etapas de problemas. Um problema com os seus filhos na adolescência. E aí você toma uma atitude, talvez com o seu esposo, com a sua esposa, de ser mais discreto, de não falar tanto tal coisa na frente deles, de não falar, por exemplo, de dinheiro, ou de sexo, ou, né, se preocupa até com a TV, com certas coisas que vocês assistem. Às vezes nós passamos por umas etapas. Talvez um problema na família, talvez um problema com uma pessoa específica. E aquilo às vezes se arrasta por anos. Gente, mas as coisas mudam, graças a Deus estamos vivos. A vida flui, o mundo gira, a pessoa muda, a situação muda, e às vezes a gente continua na mesma atitude, fechado e não recebendo aquela pessoa. Engraçado que às vezes nem é falta de perdão, sabia? Às vezes você já até perdoou, mas você se acostumou. E você, quando aquela pessoa chega, você já fica com desconfiança. Eu acho que eu não perdoei. Não, você se acostumou a ficar na retaguarda. Você se acostumou a ficar na defensiva. Você se acostumou a tomar cuidado. Mas aquela pessoa, às vezes, já se corrigiu, já pediu perdão, já retomou, já recomeçou. E você continua com a velha atitude. Gente, é engraçado como nós podemos mudar nossa vida. É bonito, Deus nos deu liberdade, Deus nos deu escolha, Deus nos deu autonomia. O homem aceita aquilo que ele quer aceitar. Você se decide a fazer aquilo que você quer fazer. Nós é que chegamos ao ponto de decidir pelo céu, querer um céu na nossa vida, ou querer o inferno na nossa vida. Interessante, então muitas vezes, você e eu, nós precisamos ficar atentos também às nossas atitudes, porque as coisas mudaram, e eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso ir em frente. E tudo começa por aquela reafirmação: Senhor, bom, é em Ti que eu espero. Que beleza, as coisas mudaram. Nossa, eu vou dar um passo a mais, eu vou abrir um pouquinho mais, eu vou sair um pouquinho da retaguarda, eu vou ousar um pouco mais. Eu fiquei tão ressabiado, Jesus, eu fiquei tão mal acostumado, eu fiquei tanto na defensiva, eu me aprendi tanto a me esconder, eu fiquei tão calado. Aquela pessoa no emprego agora está participando da igreja, às vezes a pessoa vai ser evangélica, vai para outra igreja, mas a pessoa mudou, a pessoa está bem, a pessoa hoje tem uma outra postura, aí a gente continua fechado porque ela passou a ser chata. A pessoa não é mais aquela pessoa má, mas a pessoa agora fala demais, em vez de falar mal demais, ela fala bem demais, fala tanto de Deus, fala tanto de Deus, fala tanto de Deus, fala tanto de Deus, fala... Ai, eu continuo me afastando dela. Por quê? Então, nós precisamos nos abrir para o reino, para o amor. Precisamos aprender que nossas feridas nos deixaram ressabiados. Mas tudo começa nessa atitude. Lembre-se, eu e você continuaremos a ser tentados. E nessa atitude, nessa altura, a tentação é para você continuar calado. A tentação é para eu continuar na inimizade.
eu sou tentado a continuar sem falar com aquela pessoa. Eu sou tentado a continuar calado. E tem outra coisa, né? Às vezes a gente não fala com a pessoa, fica discreto, tem até uma atitude bonita, sadia, equilibrada. Mas quando a gente encontra o outro que é bom também, que é da igreja também, você viu? Ela continua ruim. Você viu? Aí a gente cai na tentação com a pessoa boa para falar da atitude ruim, achando que está fazendo bem, mas a gente também está fomentando o mal. Interessante, irmãos. Tudo começa. Eu quero trazer para você uma conclusão dessa atitude. Veja, o reino de Deus se aproximou tanto. Deus, o Senhor, se aproximou tanto. Ele veio recuperar o tempo perdido de tal forma. Ele veio quebrar a distância de tal forma que nós ainda não entendemos a tamanha proximidade de Jesus, do reino de Deus em nossa vida. Antigamente, a gente vê no Antigo Testamento, que naqueles primeiros tempos, as celebrações estavam lá, a gente não entrava nem no templo, as pessoas não entravam no templo, as pessoas ficavam ao redor, as pessoas ficavam no pátio, mas no lugar da oferenda, do sacrifício, ou seja, no altar daquela época, preste atenção, o altar daquela época era só o sacerdote. Tem gente que acha as missas em latim radicais, distantes demais do povo. Imagina no Antigo Testamento, onde a gente nem entrava, só o sacerdote ia lá. E olha, não ia todo sacerdote não, até os sacerdotes obedeciam uma escala, nem eles podiam ir todos os dias, para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. Então veja, Deus se aproximou. Nós hoje estamos mal acostumados, como eu dizia, tem tanta manifestação, tem tanta TV, tem tanto CD, tem tanta comunidade, tem tantos ambientes para rezar, tem tantas igrejas de porta aberta, tem tantos grupos de oração, tem tantos lugares que a gente se acomoda, fala, hoje eu não vou não, está tranquilo, tal. Só que o reino de Deus está entre nós, se aproximou, está tudo aí, a ponto, preste atenção, olha lá, a ponto, ele se aproximou tanto, a ponto de se fazer pão. Não bastava você ter acesso à igreja, não bastava a gente poder se aproximar do altar, não bastava, para Deus não bastava a gente estar perto do sacrifício, da oferta, assistir, participar, compreender. Para Deus não basta, Deus quer mais. Ele se faz pão para ficar aqui, ó, tão perto, tão perto, tão perto que Ele está dentro de nós, que Ele está em nós. São Paulo vai dizer de maneira reveladora, nos questionando, não sabeis que sois o templo onde Deus habita? Será que você não sabe, diz São Paulo, será que você não percebeu? Deus habita em você. O reino de Deus se aproximou tanto, que eu fecho os olhos e Ele está dentro de mim. E agora a gente entende um pouco mais essa atitude de Jesus no deserto que a gente tem que tomar. É por isso que eu preciso me decidir, porque o meu coração precisa estar entregue, ser espaço, ser ambiente, ser lugar para Deus ficar. Eu quero Deus,
Eu não falo certas coisas porque eu quero Deus aqui. Eu não comungo de certas atitudes porque eu quero Deus aqui. Eu quero fechar os olhos e sentir paz e não remorso. Eu quero fechar os olhos e sentir alegria e não tristeza. Nossa, essa conversa me fez mal. Você já participou de conversa que te fazem mal? Você conversa, fala o que não deve, fala demais, depois fala, nossa, isso até me fez, nossa, me deixou até com uma coisa ruim aqui dentro, a gente diz. É justamente para que você não viva assim. Jesus enfrenta o mal. Lembre-se de uma coisa, o mal nem sempre se apresenta cabeludo, chifrudo, rabudo, te ameaçando com um garfo. Às vezes o mal é um convite interessante para a gente ficar deitado um pouquinho mais, comer um pouquinho mais. Às vezes o mal dá prazer. E nessa hora a gente começa a se afastar do reino. Coloca a mão no seu coração e diga, eu te quero, Jesus. Eu me decido por ti, Jesus. É a ti que eu quero, Jesus. E eu vou falar as palavras do Salmo de hoje. Aliás, eu estou aqui com o jornal de domingo, vou até pegar. Para a gente pegar do jeito que está na liturgia. É o Salmo 70 ou 71. Que diz assim: sede uma rocha protetora para mim, Senhor. Olha que beleza. Eu escolhi você, Jesus. Me proteja de todo mal. Palavra do Salmo de hoje. Sois a minha esperança, Senhor. É em Deus que eu espero. É em Jesus que eu espero. É do céu que eu espero. Gente, isso não é vazio, é atitude, é decisão, é dar espaço. Não são palavras bonitas, é a minha decisão. Eu espero em Deus. Padre Cledimar fez até uma música. Eu espero em Deus. Em vós confio desde a minha juventude. Sede o meu apoio. Coloca a mão no teu coração e diga para ele: sede o meu apoio, a minha rocha. Jesus diz que as palavras dele não passarão. Até esse chão, até esse céu passará. Diante dos últimos desastres que a gente tem visto, a gente vê que o chão também passa, né? Nem as rochas são duradouras. A palavra de Deus vai dizer no livro de Samuel: o Senhor é a minha rocha. Entregue mais uma vez a sua vida e canta comigo, dizendo ao Senhor que está no meio de nós: impera nessa minha vida, Senhor. No meio de tantas divisões de alma, no meio de tantas fragilidades, no meio de tanta desatenção da minha parte, tantas vezes eu vacilo, tantas vezes, Senhor. Assuma a tua vida, e diante da tua casa, da tua vida, da tua existência, do seu dia a dia, você se decide por Ele. Impera nesse lugar, com teu sangue, nesse meu lugar, Senhor, impera. Eu me decido por ti, Senhor. Impera nesse lugar, com teu sangue,
Senhor, impera. Eu não adoro estátuas, eu não adoro coisas. Eu venho aqui para te adorar, tua graça alcançar. Essa é minha decisão. Pro teu amor me envolver. Eu corri tanto, esperei tanto para estar aqui, mas contigo agora eu vou subir. Plenitude no amor. E é tão bom ver que outros também buscam a tua presença, Senhor. Teu povo aqui se reuniu, e como eu, tua graça espera alcançar. Impera nesse lugar com teu sangue, Senhor, impera. Impera nesse lugar com teu sangue, Senhor. Eu estou me lembrando dos momentos de decisão de Jesus diante do mal no deserto, diante do mal no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, diante da solidão no alto daquela cruz. Momentos que ele teve que se lançar de novo nos braços do Pai, que ele teve de novo que assumir o seu Deus, que ele teve que de novo declarar o seu amor e a sua fidelidade. Como ele, nós teremos vários momentos, várias lutas, várias decisões, várias atitudes a serem tomadas durante a nossa existência. Não desista. A nossa permanência próximo ao Senhor depende da nossa contínua decisão por Ele. Senhor, impera nesse lugar com teu sangue, Senhor, impera. Impera nesse lugar, no meu lugar, com teu sangue, Senhor, impera. E por um instante feche os seus olhos e apresente ao Senhor, o seu lugar, com todas as batalhas do seu lugar, a sua vida hoje, com todas as mentiras que tem enrolado. Eu não sei quantos problemas, quantas quedas, quantas confusões, quantos conflitos, talvez falta de saúde, talvez situações que não dependem de você. Em tudo isso impera, Senhor, com o teu sangue lava, Senhor. Em tudo isso, Senhor, eu faço a opção pelo reino de Deus, por ti, Senhor. Eu quero a Deus, eu quero a vitória, eu quero a paz, eu quero a felicidade, eu quero a alegria, eu quero a tua presença, Senhor. Em todas as lutas, se eu provoquei algumas coisas, Senhor, impera. Se eu colaborei, impera. Mas também, se eu já tenho tido uma atitude boa, impera. Naquilo que depende de mim, naquilo que não depende de mim, naquilo que vem da minha iniciativa e daquilo que não vem da minha iniciativa, impera, impera. Diga: impera nesse lugar, no meu lugar, com teu sangue, Senhor, impera. Impera, impera nesse lugar, no meu lugar, com teu sangue, Senhor, impera. Fala do centro da sua vida, diga para Ele: eu venho aqui para te adorar, tua graça alcançar, tua graça alcançar, teu amor me envolver, teu amor me envolver. Vacilei, me demorei,
me atrasei, mas Senhor, esperei tanto para estar aqui. Contigo agora eu vou subir. Plenitude no amor. Estamos juntos, você também reza e eu canto por tua causa. Teu povo aqui, Senhor, se reuniu. Sua graça espera alcançar. Sua graça espera alcançar. Impera nesse lugar com teu sangue. Senhor, impera nesse lugar com teu sangue. Senhor, impera. Esse CD tem aqui na Século 21, no site da Século 21. Você encontra também no laesoliveira.com. Porque músicas que partem da nossa vida e da nossa vivência com Deus têm força, têm poder. É uma decisão. Sede a minha rocha protetora, Senhor. Sede para mim um abrigo bem seguro, porque é em vós que está a minha esperança. É em vós que eu confio desde a minha juventude. Amém. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.